Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, segundo trimestre de 2023. Nesse segundo trimestre de 2023, nós estamos com um estudo maravilhoso sobre o livro dos Salmos. E a lição de hoje, a lição de número 3, vai trazer como base para o nosso estudo o Salmo de número 2, com o tema para a lição, o Messias já veio. Nós iremos estudar então nessa lição sobre o Salmo de número 2, que é um salmo messiânico, que fala sobre o Messias. Lembrando que você tem como ter mais tempo para estudar. Isso mesmo, você que gosta de usar slides em PowerPoint para ministrar as suas aulas na EBD, você que gosta de usar slides, mas tem aquela dificuldade de produzir o slide e precisa ter mais tempo para estudar, já que o preparar do slide demanda muito tempo. Pois é, o ebdenfoco.com tem para você esta solução. Tenha mais tempo para estudar. Seja assinante do ebdenfoco.com. Slides da EBD prontos para serem usados. Slides da revista CPAD 100% baseados na revista. Imagem de qualidade e prontos para serem usados. Inclusive, slides editáveis para você fazer a mudança que você achar necessária para atender a necessidade da sua aula. O conteúdo da assinatura tem os slides de adultos, os slides da revista de jovens. Tem também bônus, slides de escatologia, mais de 40 sermões em PDF, curso básico de teologia ministrado por professores capacitados e cursos diversos, incluindo o curso de capacitação para professores, que é muito necessário para o professor da EBD. Acesse o site www.ebdenfoco.com ou entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 94DDD 984092869. Muito bem, então vamos lá para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição, Salmo 2, versos 7 e 8, que diz assim: recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Nós temos aqui um texto que é largamente repetido, referenciado no Novo Testamento como sendo uma alusão ou uma profecia para com o Messias. Nós vamos ver na lição essas referências, como nós temos, por exemplo, no livro na carta aos Hebreus, no livro de Atos dos Apóstolos, no livro de Romanos, Paulo também faz essa citação. Essa é uma frase, tu és meu filho, hoje te gerei, uma frase largamente disseminada no Novo Testamento como sendo uma referência ao Messias, ao Cristo. O resumo da lição: quem se submete ao reinado e ao senhorio de Cristo Jesus tem sua vida completamente ordenada por ele. É interessante nós olhar para o resumo da lição, ele falando isso, porque sim, esse é o tema, esse é o conteúdo do Salmo, essa é a ideia do Salmo, A ideia do Salmo é Deus olhando do céu as nações, se rebelando, tentando se desvencilhar dos decretos e dos propósitos de Deus, e Deus rindo das nações, e Deus dizendo no final que eles não têm para onde ir. E é por isso que o resumo da lição tem: quem se submete ao reinado e ao senhorio de Cristo Jesus tem sua vida completamente ordenada por ele, e quem não se submete receberá a sua ira. O texto bíblico, óbvio, que nós já falamos, o Salmo de número 2, aqui na revista
O comentarista deixou apenas até o verso 9, mas são apenas 12 versos. Leia todo o Salmo. Vamos para a nossa introdução. A história é marcada por impérios que tentaram dominar o mundo. Até hoje há líderes que possuem a utopia de dominá-lo. Quem sabe... assim a gente pode olhar, alguns líderes do Oriente Médio, alguns ditadores. Não sei se é o caso do Putin, mas outros líderes já tentaram ser senhores do mundo, se não através da guerra, mas como é o caso da China, do Xi Jinping, mas nesse caso muito mais o Partido Comunista, da China, que tenta dominar o mundo, de alguma forma. Na história houve e ainda há, muito provavelmente, há entre muitos líderes expoentes, como o próprio Putin, como o Xi Jinping, como outros líderes mundiais que pensaram em algum momento, quem sabe, em dominar o mundo, não diria pela guerra, belicamente falando, mas pelo menos econômica e culturalmente falando. Esses líderes têm sim o desejo de dominar o mundo. O Salmo 2 mostra que há um rei em que seu reinado nunca terá fim. Ou seja, muitos homens em toda a história da humanidade já tentou dominar o mundo. E houve até alguns deles que foram senhores do mundo conhecido daquele momento, como foram alguns dos Césares, alguns dos reis da Babilônia, da Pérsia, mas, como o Salmo nos diz, apenas um terá um reino universal e que nunca terá fim. O reinado de Cristo, que começa no coração dos seus servos hoje e se perpetuará pela eternidade no estado eterno. Veremos como as nações insistem em rebelar-se contra esse rei, como este pedirá contas dos homens e, finalmente, como que o rei messiânico apela para que os reis se rendam ao seu senhorio. Nós estaremos, então, vendo nesta lição que as nações se rebelaram e se rebelam contra Deus, mas Deus está chamando estas nações e os seus líderes para se renderem a Ele, A maioria deles não vão se render, mas um dia terão que prestar contas, E o rei messiânico, então, dominará todos eles, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses 2, toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante do Cordeiro de Deus. Primeiro tópico, a rebelião contra o ungido de Deus. Acho que nós já até falamos bastante sobre isso. O Salmo 2 está na categoria dos salmos régios, ou seja, messiânicos. Segundo estudiosos, é possível que os salmos régios se refiram a Davi ou algum rei em Israel. O ponto importante é que esses salmos são uma descrição do rei messiânico. O Salmo 2, inclusive, é um salmo davídico, que tanto pode ser de autoria de Davi ou tenha sido composto em homenagem a Davi. Então, o gênero, vamos dizer assim, o gênero talvez, não seria gênero, não um gênero literário, mas a classificação deste salmo é um salmo régio, um salmo messiânico, é um salmo que se refere imediatamente, muito provavelmente, a Davi, mas que tem o seu cumprimento, a sua extensão também ao rei messiânico, que é Cristo. É importante que nós leiamos este salmo nessa perspectiva, e é importante que o professor aprenda isso e converse com seus alunos sobre essa perspectiva das profecias do Velho Testamento. As profecias do Velho Testamento, elas tinham geralmente essa perspectiva imediata, ou logo após a imediata, e uma futurista, uma bem distante,
maioria dos livros proféticos tem essa ideia do julgamento imediato, da restauração posterior ao julgamento e do julgamento final, restauração final, que nós acreditamos seja no final de todas as coisas. Então é importante que o professor estude o Salmo nessa perspectiva com seus alunos. Não por acaso o Novo Testamento aplica o Salmo 2 à pessoa de Jesus, tanto na perspectiva do ministério terreno, quanto na perspectiva futura daquele que implantará o seu glorioso reino na terra. Tanto o reinado de Cristo é tanto agora no nosso coração, quanto será, né, no reino milenar, né? No nosso livro O Fim dos Tempos eu escrevi o capítulo sobre o milênio. Você pode adquirir o livro aí com a Santorini, que é a editora que publicou, ou pode entrar em contato aí com o Herberson, com o Vitor, com o Natan, que são escritores. Eu não tenho mais o livro aqui, mas você pode entrar em contato com os meninos aí e adquirir o livro. Você vai encontrar uma perspectiva muito bem explicada sobre o governo de Cristo no milênio. E dentro do livro também a perspectiva do estado eterno, que vai explicar sobre esse domínio eterno de Cristo. Então, o Salmo fala, né, do domínio de Cristo no coração, está nessa perspectiva, né, no milênio e também no estado eterno. Em Mateus 3,17, a expressão "Este é meu filho amado" tem a ver com o Salmo 2, né? Com o texto lá de "O Senhor, tu és meu filho, hoje te gerei", né? Mais uma referência também nos evangelhos, né? Atos 4, 25 a 28, o evangelista cita os versículos ou os versos, né, de Salmo 2, 1 e 2, e aplica a perseguição registrada no Salmo a Jesus, né, especialmente aqui nos versos 26 e 27, porque se enfurece os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Então os irmãos, né, pós a morte e ressurreição de Cristo, né, no desenvolvimento da igreja ali no livro de Atos dos Apóstolos, no período em que o livro de Atos dos Apóstolos descreve a expansão da igreja, os irmãos entendiam que o Salmo fazia referência a Jesus, e essa perseguição, esse intento, né, esse enfurecimento que o Salmo registra, que os gentios tiveram, eles faziam uma leitura desse texto como uma referência a Cristo e a sua igreja. É importante a gente ter essa percepção, fazer esses links, para a gente poder compreender toda a história e compreender a ideia dos argumentos que os apóstolos usavam para poder fazer estas citações nos seus textos. Em Hebreus 1:5 e 5:5 você verá paralelos bem claros das passagens do Salmo. Por isso o Salmo 2 é muito importante para nós os cristãos. Eu acabei de falar, é muito importante nós estudarmos e entendermos essas perspectivas. Hebreus 1:5 diz: "Tu és meu filho, hoje te gerei". Hebreus 5:5 também diz, né? E o Salmo 2:7 confirma: "Tu és o meu filho, hoje te gerei". Como eu já falei lá no início, nós estamos repetindo aqui, que você entenda que esse texto não é um texto isolado, que o Novo Testamento fez referência dele como uma alusão ao Messias. Não é uma ideia do comentarista, não é uma ideia nossa fazer referência desse salmo ao Messias. É uma ideia que está largamente aplicada, né, entendida, compreendida na história da igreja, inclusive dentro dos textos do Novo Testamento. É óbvio que nós vamos entender que quem escreveu, eu já falei, né, as profecias têm esse contexto imediato, posterior e final. Quem escreveu talvez não tenha noção da aplicação final de tudo isso. A perspectiva era mais imediata. Mas quando nós olhamos para a história de Israel e a história da humanidade, ninguém, nenhum rei, nem o rei mais
mais sublime, como Salomão, Davi, Josias, nenhum desses reis que foram reis queridos por Deus alcançou feito, domínio e graça como esse descrito aqui. Então, a perspectiva final para esse texto é uma perspectiva messiânica. A rebelião das nações. O salmo está estruturado em 4 blocos de 3 versos. 3 versos cada, né? Do 1 ao 3, do 4 ao 6, do 7 ao 9, do 10 ao 12. O primeiro bloco diz respeito à rebelião dos gentios contra a autoridade de Deus, né? O versículo 1 inicia com uma pergunta retórica. Por que se amontina as nações? Retórica por quê? Porque é Deus, né? Parece que é Deus que está fazendo a pergunta e Deus não precisa fazer pergunta porque ele sabe todas as coisas. E em segundo lugar, as nações não adiantam se rebelar contra Deus. Qualquer um que se rebela contra Deus, a gente já sabe qual é o final dele. Então, por isso, a pergunta é retórica. É alguém que sabe o começo e o fim fazendo a pergunta. Então, é alguém que não precisa de resposta, ele já sabe a resposta. Por isso que o Salmo tem um conteúdo, inclusive nós vamos ver mais na frente, um conteúdo bastante irônico, né? Inclusive, o texto diz que Deus debocha, ri dessas nações. Essa pergunta, na verdade, revela a presunção dos reis das nações ao se voltar contra o Senhor. Eles se preparam, planejam estratégias, acreditando que terão êxito em seu propósito. O problema é que eles se levantam contra o ungido do Senhor. Na verdade, levantam-se contra o próprio Senhor. Então, é por isso que a pergunta é retórica. Alguém que sabe o começo e o fim fazendo a pergunta. Então, ele já sabe a resposta. E alguém ínfimo, uma formiguinha se levantando contra o Criador, a gente já sabe no que isso vai dar, né? Vai dar em tragédia para quem está se levantando contra Deus. Nunca ninguém que se levantou contra Deus saiu vencedor. Eles acham mesmo que terão autonomia para romper o domínio divino, bem como seus planos. Os primeiros cristãos aplicaram essa passagem na perseguição que eles sofreram, que nós falamos agora há pouco, Atos capítulo 4, 25 a 26. No contexto do Novo Testamento, o Senhor Jesus é um ungido, o Cristo de Deus, acima de todo principado, poder, potestade e domínio. O nosso Cristo, nosso Senhor, o Deus encarnado, como ele próprio diz, quem vê a mim vê o Pai, quem vê o Pai vê a mim, porque somos um só. Rebelião contra Deus é tolice, né? Inclusive já temos falado sobre isso. Há uma lição muito preciosa nesses primeiros versículos. Se uma pessoa não servir ao Senhor Jesus e praticar o seu ensino, servirá a outro segundo a sua filosofia. Que, aliás, é uma questão muito importante, que a Bíblia acaba ensinando essa perspectiva dos dois caminhos, né? Os dois caminhos, é o caminho estreito e o caminho largo, né? Aí tem um senhor e um segundo senhor na perspectiva dos dois caminhos, né? Porque pode ter vários outros senhores, mas aí nesse caso, Jesus está falando o seguinte, ó, ou você serve um ou serve o outro. E nesse caso, um é ele, né? É o Senhor, é Deus, é o Cristo. E pode ser qualquer outro. E nesse contexto, Jesus está dizendo o seguinte, é impossível servir os dois. Servir os dois. Não pode servir a Deus e a qualquer outro Deus ou a qualquer outra coisa, né? Ele diz aqui, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e às riquezas. Jesus estava fazendo essa aplicação em relação à riqueza, mas é óbvio que o princípio fica, né? E aqui o comentarista faz essa observação. Há uma lição muito preciosa nesses primeiros versículos. Se uma pessoa não servir ao Senhor Jesus e praticar o seu ensino, servirá a outro segundo a sua filosofia. Ou você serve a Cristo ou você serve o diabo. Olha só, isso aqui é algo muito, muito grave, muito forte. Jesus diz para os fariseus assim, olha, vocês são filhos do diabo, porque vocês fazem a vontade do diabo. Isso num contexto em que os fariseus estavam dizendo, olha, nós não precisamos de você, nós temos Abraão por pai, nós somos filhos da promessa e nós estamos garantidos. Jesus olhou para eles e disse assim, vocês não fazem a vontade de Abraão, então vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos daquele a quem vocês fazem a vontade. Então tem aqui um princípio que é profundo, é forte, é grave, que assim,
Ou você faz a vontade de Deus e é filho de Deus, ou você faz a vontade do pecado e é filho do diabo, porque quem faz a vontade do pecado faz a vontade do diabo. Então não tem uma segunda ou uma terceira opção nesse caso, né? Só tem duas opções, ou você serve a Deus para a vida, ou você serve ao diabo para o inferno. Paulo diz isso lá em Romanos: a quem você propor servir, você será escravo, ou escravo da justiça para a vida, ou escravo do pecado para a morte, mas você será escravo. Então seja escravo de Cristo para a vida. Não tem como escapar. A liberdade longe de Deus é uma completa ilusão, tolice. Tem uma frase da banda Canta o Verbo, que aliás é uma banda excelente, tem canções maravilhosas, que eles cantando sobre o filho pródigo, ele diz assim: no afã de ser livre me perdi, né? No afã de ser livre me perdi. É o que o comentarista está dizendo aqui, ó. Não tem como escapar. Liberdade longe de Deus é uma completa ilusão. O filho pródigo, no afã de ser livre, de sair da tutela do pai, ele foi comer com porcos. Ele foi ser escravo. Ele foi ao mais profundo de todas as humilhações. Então, pense, você jovem, você que está me ouvindo, você que vai estudar essa lição, pense. Liberdade longe de Deus é tolice, é ilusão, é escravidão. Infelizmente, quando alguém se rebela contra o autismo, deixando de seguir seus valores, tal pessoa passa a seguir uma série de falsidades e ilusões. Tudo que é fora de Cristo é tolice, é passageiro. Ora, os valores de Deus são eternos, bons e verdadeiros. O que leva um jovem ou uma jovem a deixar de desfrutar do bem espiritual, que tem impacto positivo e construtivo na vida terrena, para abraçar um estilo tolo e desordenado que só trará prejuízo. O que faz o jovem fazer isso? A falta de conhecimento. Provérbios está cheio dessas lições. Eclesiastes também. Provérbios diz, Salomão diz: olhei entre os simples e vi entre os jovens falta de juízo. Mas aqui na EBD, aqui no EBD em Foco, você jovem é edificado e instruído. Uma vida longe de Cristo é uma vida de perdição. Não se engane. Perder a juventude na rebelião contra Deus nunca foi uma boa ideia. E aí, a nossa irmã Ingrid, que produziu esse slide, colocou a imagem aqui. Aborto legal. Essa é uma ideia terrível, gente. São ideias que o mundo está disseminando, inclusive entre cristãos. Há pessoas que defendem essa ideia abjeta, nojenta, e muitos jovens cristãos estão caindo nesse engodo. E aqui foi feita a referência, colocou-se um slide sobre aborto, e eu faço essa referência, dou ênfase a essa referência, mas tem uma série de outras questões, como o homossexualismo, por exemplo, que há muitos jovens cristãos que acham que o homossexualismo é a coisa mais normal do mundo. Não é. Não é. O homossexualismo é uma coisa antinatural e, portanto, antibíblico. E cristão que é cristão bíblico, biblicamente falando, um pequeno Cristo, um Jesus Cop, não concorda com homossexualismo, não concorda com aborto, com liberação de drogas, com união das comunidades cristãs evangélicas com comunidades afro, de religiões afro, enfim, essa coisa toda. Cristão que é cristão bíblico não concorda com isso, porque não é bíblico. Ou nós somos cristãos bíblicos ou não somos nada. Nós estamos discutindo aqui num contexto de ou servir ao Senhor ou servir ao diabo, ou sirva a Cristo ou sirva o diabo. É assim que funciona. Ou você é leal a Cristo ou você é leal ao diabo. E aí é que está a questão, né? O pastor Cláudio Duarte conta até uma historinha que é engraçada, né? Que o cara disse que não acreditava no diabo, não acreditava no inferno, e morreu, foi para o inferno. E chegou lá e disse para o diabo: olha, como pode? Eu não acredito em você, não acredito em inferno. E o diabo responde: não, aqui não tem essa exigência não. Exigência de fé é só para ir para o céu. Para o inferno não precisa ter fé não. Tendo fé você vai para o céu, não tendo fé o único lugar que sobra é o inferno. Então a gente tem que colocar isso na nossa mente, de que
Nós não temos como servir dois senhores. É impossível você servir a Cristo e compactuar com os valores deste mundo pagão. Não tem como. O ungido pedirá contas. Como Deus contempla a resposta dos homens? No versículo 4, temos uma resposta de Deus num tom de desprezo e escárnio, típico das expressões da natureza humana, né? É muito comum essa linguagem na Bíblia, denominada em teologia de antropopatismo, né? Ou seja, atribuição das paixões humanas a Deus. Nós temos antropopatismo, né? Que é a atribuição das paixões, e antropofagismo. Antropofagismo é atribuir qualidades ou anatomia, por exemplo, o olhar, a boca, a língua, braço. Isso é antropofagia. E o antropopatismo é atribuir paixões como desejo, ira, inveja, sentimento de tristeza, deboche, como é o caso aqui do texto. Essa figura de linguagem nos ajuda a compreender as verdades eternas da Bíblia de acordo com a nossa capacidade, né? Então, por que desse tipo de figura de linguagem? Apenas para aproximar o texto, né, a verdade bíblica do leitor, que é limitado. Então, Deus está olhando para a rebelião humana, zombando dela, porque ele mesmo falará aos homens no derramamento da sua ira. Os homens não podem fazer nada contra a soberania divina. E, aliás, isso aqui é poderosíssimo, né? Os homens enlouquecem buscando riqueza, buscando eternidade, juventude, poder, enfim, prazer, enfim, querem mudar o curso da natureza, mas Deus estabeleceu essas leis, né? Por exemplo, a morte, Deus, da velhice, Deus estabeleceu essas leis e não há que nós possamos fazer. Deus ungiu o seu rei sobre o Monte Sião, isto é, o monte da sua santidade, onde está o santo templo. Não por acaso o Novo Testamento apresenta a passagem que revela essa mesma relação entre Jesus e o Pai. João 13, 20, Mateus 10 e 40, né? Quem vos recebe a mim me recebe, quem me recebe a mim recebe aquele que me enviou. Né? Uma clara e clássica declaração de Jesus dizendo que ele é o Pai, ele e o Pai são um só. O ungido do Senhor regerá o mundo todo. O versículo 7 remonta um oráculo divino ou profecia em que é dito ao ungido do Senhor: tu és o meu filho, hoje te gerei. Essa expressão tem a ver com um herdeiro da casa de Davi para sempre, né? Como nós vemos em 2 Samuel 7:13, né? Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. No Novo Testamento, o autor aos Hebreus desenvolve a messianidade de Jesus a partir dessa mesma expressão. Nesse caso, Deus dará por herança as nações ao rei, e o ungido destruirá com vara de ferro os rebeldes, e seu reinado será de justiça. Muito provavelmente uma alusão ao reino milenar, onde Cristo governará a terra, as nações, né? Que mais uma vez eu faço referência ao nosso livro, para você entender melhor. Adquira esse livro, né, através aqui dos nossos irmãos do EBD em Foco ou da Santorini. Todos prestarão contas. Deus ri das artimanhas dos homens aqui da terra, porque todo o poder vem dele. Os homens que arrogam para si orgulho e soberba e ao mesmo tempo buscam a rebelião contra o Altíssimo estão fadados ao fracasso. Deus ri porque assim, é como um ser humano olhar para uma formiga e ele perceber a formiga tentando matá-lo, jogando, sei lá, um grão de areia, um grão de poeira. É mais ou menos por aí. É totalmente um disparate, uma ideia absurda dos homens das nações se rebelarem contra Deus. Por isso Deus ri. E Deus não ri apenas porque ri, mas ele ri porque ele diz: rapaz, esse povo não entende mesmo que eles são apenas poeira. Poeira, será que eles nunca vão
colocar na cabeça que eles são poeira e eu sou o Criador, não tem como eles fazerem nada. Eles se rebelam porque são realmente tolos, mas não há o que fazer. Da mesma forma que eles foram dotados de poder, podem perdê-lo a qualquer momento. Daniel 2,21 diz: é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. É Deus que está no controle de tudo. Por isso precisamos andar em humildade e mansidão, como Jesus ensinou. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Andar como Jesus andou. Aliás, Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 2, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que mesmo sendo Deus, não entendeu que o ser Deus era o que ele deveria apegar-se, mas humilhou-se, esvaziou-se de si mesmo e humilhou-se, se tornando homem, enfrentando toda afronta. É assim que nós devemos andar, porque nós temos no céu um Deus que é soberano, que é criador de todas as coisas, que tem domínio e que nada que nós façamos pode mover Deus dos seus decretos, dos seus propósitos. A soberba e a arrogância humanas só levam ao caminho de perdição. A palavra de Deus mostra com clareza que, seja quem for, um dia todos estaremos diante do juízo para prestar conta de todas as nossas ações. Romanos 2,6 diz que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Não pense os homens nesta terra, nem mesmo os cristãos, viu? Nem mesmo os cristãos. Inclusive, no nosso livro também eu escrevi o capítulo sobre os galardões, né? Que os cristãos também prestarão conta das suas obras e das suas motivações no céu. Então é importante que a gente lembre que todos os seres vivos racionais prestarão contas diante de Deus do porquê viveu a vida que viveu. E não há como se desculpar, porque Paulo diz em Romanos que Deus se revelou pela natureza, pela consciência, pela palavra e em Cristo. Quem não viu Cristo, quem não leu a palavra, mas se conheceu Deus pela natureza e pela consciência. Paulo inclusive diz que os gentios, quando cumprem a lei, cumprem porque ela foi gravada na consciência por Deus. Então, ninguém pode dizer: eu sou inocente, porque não é. E tudo será feito de acordo com a reta justiça divina, né? Romanos 2,14 a 16, Paulo diz: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, né? Deus não deixou e não deixará ninguém sem a consciência da sua existência e também do seu amor em Cristo Jesus. Terceiro tópico, um chamado à rendição e à submissão. Um chamado aos reis da terra, né? Primeiro, chamado aos reis da terra. O último bloco do Salmo, o estrofe, traz um chamado à rendição completa. Diz assim: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Ou seja, humilhem-se, aceitem a verdade de Deus, aceitem que Deus é soberano. É uma oportunidade dada às nações para reverter seus caminhos tortuosos. Esse chamado lembra muito o convite de sabedoria que lemos no livro de Provérbios 9 e 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. É claro que o texto está falando aqui de nações, reis, mas é óbvio que tem uma aplicação individual para nós também. Sejamos prudentes, nos submetamos à vontade de Deus, à palavra de Deus, nos rendamos às verdades da palavra de Deus, porque é ser sábio quem observa a palavra de Deus e teme ao Senhor. Ademais, o chamado também é para servir a Deus com temor e tremor. Por isso a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se curvando ao Filho, aquele que se arrepende da rebelião contra Deus e o seu ungido deve se submeter ao Altíssimo e ao seu Filho. Beijai o Filho. Essa expressão é maravilhosa no verso 12. É uma homenagem de
de submissão ao senhorio do Filho. E o texto diz o seguinte: beijem o Filho para que ele não se ire. Então se rendam a Cristo. Nós devemos nos render a Cristo. Todos os seres humanos, toda a criação deve se render a Cristo, porque se rendendo a Cristo será abraçado por Ele e não estará mais em juízo. Quem assim proceder será poupado da ira vindoura. Então o que nós devemos fazer? Aliás, isso é para nós mesmos, cristãos. O professor pode compartilhar isso com seus alunos, dividir isso com seus alunos. Essa rendição é para nós. Por que nós experimentamos tão pouco de Deus ultimamente nas nossas gerações? Porque nos rendemos pouco. Porque há muito de outras coisas em nós e pouco da nossa rendição a Deus. Devemos nos render a Cristo. De fato, falta-nos mais rendição. Por isso é feliz e realizado quem se refugia e confia no Filho. No Filho nós estamos guardados, irmãos. O que é que Paulo diz lá em Efésios, capítulo 2, verso 10? Nós somos criação de Deus em Cristo. Nós estamos guardados em Cristo. Se você se rende a Cristo, você está guardado em Cristo. Assim o Salmo encerra exatamente com o convite de cultivar a confiança no Senhor, né? No ungido do Senhor. O Novo Testamento nos orienta a olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Sempre, sempre rendendo-se a Cristo. O que Tiago diz lá? Renda-se ou submeta-se ao Senhor. Aí vocês poderão resistir o diabo e ele fugirá de vós. Tiago diz que nós podemos resistir o diabo e fazer ele fugir de nós. Mas antes dessa sentença, ele diz que o caminho para chegar a isso é render-se ao Senhor, submeter-se ao Senhor. Nós precisamos nos submeter ao Senhor. Nós precisamos estar conectado com o Senhor. Jesus é Rei e Senhor? Sim, de maneira geral, o Salmo nos ajuda a refletir a respeito da completa rendição e submissão a Jesus. No mundo de hoje, submeter-se e render-se a Jesus não é um desafio fácil. Isso significa fazer dele o rei de nosso coração. E aí está a grande guerra. Nosso coração é nosso ídolo. E dentro desse ídolo há uma série de outros ídolos. Hoje, você olha para as mensagens pregadas em muitas igrejas, são antropocêntricas, voltada para o homem. Os louvores, ou melhor, as canções, porque não é louvor, são antropocêntricas, são triunfalistas. Como na cristandade atual o ego é cultuado. E aí, meu irmão, ou o ego sai, ou Jesus não está presente. Lembra do que nós já estudamos lá atrás, de que não se pode adorar dois senhores. Às vezes a gente pensa assim, eu não estou adorando dois senhores porque eu não sou idólatra, eu não amo dinheiro, eu não me encurvo diante de uma imagem, eu não amo isso ou aquilo, não tenho nenhum ídolo no futebol, nem na música, mas cultua a si mesmo. É orgulhoso, é vaidoso, então você tem como ídolo o seu próprio coração. Então, precisa se submeter a Jesus. Aliás, é bom a gente fazer essa reflexão. Quais são os ídolos das nossas vidas? O que é que ocupa o nosso coração? E eu não vou dizer o seu coração, o meu coração, o nosso coração. O que ocupa? Quem está no trono da nossa vida? Será que é Deus mesmo? Será que é Jesus mesmo? Se não for, meu irmão, precisamos urgentemente destronar esse ídolo, porque senão nós seremos condenados. Aqui é que acontece a verdadeira batalha, quando Jesus deve ser o rei do nosso pensamento, do nosso sentimento, da nossa vontade. 2 Coríntios 10:5 diz: toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levantando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Tudo em nós deve ser levado à obediência de Cristo. Tudo deve ser levado ao cativeiro de Cristo, à submissão a Cristo, porque se não for assim, seremos dominados pelo mal. Quando nosso Senhor se torna rei do nosso mundo interior, o mundo exterior é completamente
ordenado. Isso é muito legal da gente pensar, porque eu já vi outras pessoas nem é ligada ao meio gospel, nem é ligada ao meio teológico, dizendo o seguinte: uma vida espiritual bem organizada é uma vida organizada por inteira. Uma vida espiritual desorganizada é uma vida, no geral, desorganizada. Porque o espiritual, ele influencia todo o resto da nossa vida. Porque Deus é o centro de tudo e ele deve sempre ser. Entretanto, quando ele não é rei da nossa vida interior, a exterior fica completamente desordenada. Por isso, o Salmo nos ajuda a refletir a respeito de não lutarmos mais contra o reinado de Jesus em nós. Deixemo-lo reinar, então seremos verdadeiramente livres. Vamos nos submeter a Deus, nos render a Ele cada dia. Vamos orar por isso, irmãos, orar para que nós nos submetamos mais a Deus, para que o Espírito Santo nos governe, nos conduza a estar de joelhos, a estar de rosto no pó diante de Deus, submetidos, rendidos como verdadeiros servos, para que nós sejamos livres. Muito bem, chegamos então à nossa conclusão. O Salmo 2 tem uma ligação muito profunda com o reinado messiânico do Senhor Jesus. Ao longo dos séculos, os cristãos sempre leram esse salmo com vista ao reinado messiânico do Senhor Jesus. Haverá um tempo em que o reinado do Senhor será plenamente estabelecido neste mundo, o milênio. Todavia, ele pode ser experimentado agora por meio do reinado de Cristo em nossos corações. É tempo de deixar Jesus reinar dentro de nós. Muito bem, então, né? Só lembrando, você que ministra a sua aula aí com os slides produzidos pelo EBD em Foco, tire uma foto, mande para nós aí no Instagram, né, EBD em Foco Oficial, ou no WhatsApp que nós temos aí na descrição do vídeo. Muito bem, então. Chegamos ao final de mais um comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.